Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. O presidente Lula, discursando no G20, parecia querer dar a lição de combate à fome para os outros países. E chegou a aconselhar que devia ser política dos governantes o combate à fome. Quem lembra, em 2003, quando assumiu pela primeira vez, ele lançou o Fome Zero. E, pelo jeito, não zerou, né? A ONU está mostrando que há 14 milhões e 300 mil famintos no Brasil. Mas, enfim, o nosso presidente, é muito do discurso, da propaganda. Como aquela história do dia anterior no G20, de 100 bilhões, aí sai nas manchetes dos jornais amigos, 100 bilhões para todo mundo ter esgoto e ter água tratada. É em 10 anos e não diz de onde vai tirar 100 bilhões de dólares. Então é propaganda, propaganda. Agora houve um bate-boca entre ele e Maduro, porque ele disse que estava assustado com a declaração de Maduro de banho de sangue, guerra civil, se ele perdesse a eleição. E Maduro respondeu, vai tomar um chá de manzanilha, né? Camomila, para se acalmar. Mas Lula foi fundo, né? Lula disse que Maduro tem que saber que quem perde vai embora, quando ganha fica. Aí Maduro deu uma resposta ainda mais dura. Falou que o sistema eleitoral da Venezuela é o melhor do mundo, tem 16 auditagens, e que no Brasil eles não auditam um único voto. Aí o Superior Tribunal Eleitoral respondeu que o boletim de urna eletrônica produz um relatório totalmente auditável. E aí todo mundo já tratou de explicar isso e tal. Porque afinal Bolsonaro falou em temores sobre a apuração para os embaixadores e virou inelegível por isso. Maduro não tem como virar inelegível, né? Ele está do outro lado da fronteira. Mas se a gente olhar o passado, na eleição da Dilma com Aécio, o PSDB não aceitou o resultado e pediu auditoria. Logo depois da eleição. Passou quase um ano mexendo nisso e tudo que concluiu foi que não foi possível apurar se houve fraude e acrescentou que o sistema de voto eletrônico não permite a plena auditagem. Foi o que mostrou o deputado Carlos Sampaio, na época líder do PSDB. E disse mais, só foi possível fazer o trabalho de auditagem pela colaboração do presidente do TSE. Quer dizer que fica dependendo da colaboração de um presidente do TSE, no país que o artigo 37 diz que o serviço público tem que ser transparente, não tem que depender de ninguém. E mesmo assim, diz que não foi possível fazer uma auditagem plena. O presidente do TSE na época era o ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT por muito tempo. E olhem só que eu estava vendo os resultados, né, da época. Foi 51% a 48% o resultado Dilma-Aécio. Muita coincidência com o último resultado. Foi 51% a 49%, Lula e Bolsonaro, né? Mas, enfim, está todo mundo aí preocupado com o que pode acontecer com a delegação israelense, porque há manifestações antissemitas em Paris. Paris foi o símbolo dos refugiados, recebia todo mundo, os perseguidos políticos. E agora faz exatamente o contrário. Durante jogos de confraternização universal, que são as Olimpíadas. Aí não tem como a gente não lembrar o que aconteceu com a delegação israelense na Alemanha, em Munique, em 1972. Eu lembro muito bem o choque no mundo, que o Setembro Negro, organização palestina, atacou a delegação, matou 11 foram mortos, eram reféns, houve tentativa de resgate, foi terrível. Eu até fico pensando na ministra Aniele, que diz que não pode haver, que o nome buraco negro é preconceituoso. Eu não sei o que eu vou fazer com o nome do movimento Setembro Negro daquela época, né? Mas, enfim, depois daquele episódio, os israelenses fizeram como estão fazendo hoje. Saíram em busca dos chefes, dos que organizaram a Operação Setembro Negro. E pegaram todos. De Brasília, Alexandre Garcia. A Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.